Saudações a todos. Estamos aqui no IF News, na cabine de web rádio adquirida pelo projeto, com o professor Gonzaga, professor de Sociologia do campus, para falarmos um pouco sobre as eleições de 2018 para presidente da República. É visto que na televisão, nos jornais impressos, nos jornais virtuais, nas próprias redes sociais, está tendo assuntos muito polêmicos quanto às propostas dos candidatos. E viemos aqui com o professor para entendermos um pouco mais sobre as propostas, em especial as propostas de educação. Olá, professor. Bom dia, Helena, bom dia a todos. Estamos aqui para tentar ajudar um pouquinho nesse debate. Muito obrigada. O senhor pode começar falando um pouco sobre as propostas de educação, tanto do candidato Fernando Haddad, do PT, quanto do candidato Jair Bolsonaro, do PSL? Isso. Na verdade, uma coisa que a gente pode perceber nessa eleição é que essa eleição não está muito baseada em propostas, né? Então acaba que o debate político propriamente dito ele tem se perdido um pouco, né? As pessoas estão debatendo um pouco a política, entendendo a palavra, né? A ideia de política na palavra estrita ali do termo, ou seja, pensar e agir coletivamente ali. Então pensando propostas que estejam voltadas para a sociedade, né? E no caso com foco em educação, basicamente a gente pode perceber em dois polos. A gente tem as propostas do candidato Fernando Haddad, muito mais focadas na educação enquanto um pivô de desenvolvimento social, focado ali enquanto uma política pública, enquanto uma determinação do Estado, aquilo que a própria Constituição ela coloca ali enquanto uma prerrogativa do Estado, garantir a educação gratuita, pública, gratuita de qualidade, né? O candidato Jair Bolsonaro, ele também vai nessa linha, porém mais numa ideia de uma educação mais privada, né? Então, algumas propostas que levam para a ideia da privatização mesmo da educação. Elas estão, de forma mais resumida, elas vão nessas duas linhas. Então, uma educação que ela se fortalece a partir de investimento público, no caso o candidato Fernando Haddad, e uma proposta de educação que foca mais ali na ideia do acesso através dos investimentos privados. Então, no geral, são essas duas propostas. Obviamente, tem detalhes ali entre um e outros que valem ser ressaltadas, né? Mas que elas estão divididas basicamente nesses dois polos, né? Tem algumas propostas que estão aparecendo de forma bem polêmica na mídia. Uma delas é a proposta do candidato Fernando Haddad, do PT, sobre bolsas voltadas para transexuais e travestis em estado de vulnerabilidade social. Isso gera uma polêmica muito grande, pois as pessoas não conseguiram entender o motivo dessa proposta. Acham algumas até uma injustiça social. O senhor pode dar uma palavra? Claro, o que a gente não conseguiu ainda, a sociedade brasileira não conseguiu ainda entender é que alguns segmentos da sociedade ela precisa ser vistas e percebidas, né? E também incluídas de forma diferenciada. Primeiro que a gente não vive num país igual, a gente vive num país desigual. Num país desigual, a gente diminui as desigualdades tratando as pessoas de formas desiguais, né? Não dá pra gente achar que, por exemplo, tratando de forma igual a gente vai incluir, porque igualdade não é necessariamente justiça. Então, quando a gente está falando de educação, nós estamos falando, sobretudo, sobre o princípio da justiça social, não da igualdade. Se eu fosse falar de igualdade, eu imaginaria, por exemplo, um vestibular ou uma seleção para o UFCG, onde todas as pessoas fazem a mesma seleção. Só que o aluno do Motiva, por exemplo, ele não concorre igualmente com o aluno lá do Mutirão, por exemplo. Ou, na verdade, o aluno do Mutirão, ele não vai, que estuda na escola pública do Mutirão, ele não vai conseguir concorrer de forma igual com o aluno lá do Motivo, das Damas, enfim. O fato é que você não pode achar também, querer que só quando a escola lá do Mutirão ela for tão boa quanto a escola das Damas ou o Motivo, é que aquele aluno ele vai ter acesso à educação na universidade, por exemplo. Então e também não há da gente também pensar que o fato de ser pobre ele é incapaz de encarar, né, ter acesso ao ensino superior de qualidade.
Então você trata como? Você trata de forma desigual. Você insere, possibilita que esses alunos mais pobres, que estão em situação de vulnerabilidade, seja ela social, do ponto de vista econômico, ou vulnerabilidade social do ponto de vista de uma discriminação que a gente tem frente às populações LGBTs, né? Frente aos travestis, por exemplo, né? Então, você insere essas pessoas dentro do processo educativo e você também cria formas de garantir que elas permaneçam. As bolsas, elas são boas saídas para isso. É encarar que a outra pessoa, o outro, independente de credo, de raça, né? Elas têm o mesmo direito que você. O fato é que algumas pessoas, elas têm mais direitos e mais acesso do que outras dentro do processo histórico. Um jovem branco, homem de classe média, ele tem muito mais oportunidades do que uma jovem negra pobre, né? Então, mas essa jovem negra e pobre, a gente não vai garantir oportunidade para ela se a gente pensa em governo? Lógico que sim. Então, ela tem que ser inserida. E não é só dar o acesso à universidade, mas garantir que ela permaneça na universidade, porque o fato de você estar na universidade pública não quer dizer que você consegue se manter. Você tem custo de alimentação, de xerox, de passagem, né? E é dever do Estado garantir que essas pessoas, além de ter o acesso, elas permaneçam também, né? Então, um pouco é polêmico porque nós ainda somos uma sociedade preconceituosa e racista. Por isso que a gente tem ainda preconceito com a questão das cotas raciais, das populações LGBTs, por exemplo. Teve uma coisa muito interessante, para ser breve, com o prefeito Fernando Haddad lá em São Paulo, que foi o tratamento que ele deu com a Cracolândia, né? Até então, a Cracolândia, que é uma chaga social no centro de São Paulo, se tratava de forma repressiva, prendendo, né, as pessoas, tentando fazer internação ali compulsivas, né, compulsórias, de fato que elas fossem presas nas clínicas. Isso não resolveu. Quando era prefeito, o que ele fez? Ele deu trabalho para essas pessoas, deu dignidade e cidadania, levou as clínicas multidisciplinares para dentro da Cracolândia para trabalhar o problema social e, junto do problema social, trabalhar também a questão da criminalidade, que era o tráfico. É uma outra forma de vivenciar isso. A Suíça já fez isso há mais de 30 anos, a Holanda já fez isso há mais de 30 anos, e os países da Europa que trataram dessa forma, não excluindo, mas incluindo, deram muito certo. Infelizmente, essa política não deu continuidade, haja vista que ele saiu e o prefeito que deu prosseguimento lá, o João Dória, ele fez exatamente o contrário. Quem foi, certamente, ou é estudante, vê toda essa desigualdade social na própria sala de aula. Eu mesma sou estudante aqui do IFPB e já estou no 3º ano do ensino médio e, infelizmente, pouquíssimas pessoas negras entraram comigo no processo seletivo. E isso nós vemos ao entrar na sala. 1 ou 2 ainda continuaram até o 3º ano, porque não é só o fato de entrar, como o próprio professor Gonzaga disse, é o fato de manter dentro. Quem foi ou é estudante sabe da correria, sabe que é difícil conseguir um lanche, conseguir uma passagem, e geralmente essas pessoas não têm essa condição, e realmente é dever do Estado garantir isso. Já vendo pelo lado do candidato Jair Bolsonaro, ele tem uma proposta que também está sendo muito polêmica nas mídias sociais, que é a proposta de colocar a educação à distância no ensino fundamental, ou seja, na educação infantil. Professor? Esse, ao meu ver, é um problema, porque vamos convir que, apesar das pessoas terem acesso, boa parte da população já ter acesso à internet, muito mais através do smartphone, mas é só a gente comparar nossos alunos. A maior parte tem smartphone, mas a vida na internet se resume à rede social. Não se lê um jornal, não se lê um artigo, não se lê um livro, não tem acesso à informação. Em 2015, a USP faz uma pesquisa, divulga o resultado de uma pesquisa, informando que 53% dos jovens brasileiros de 16 a 29 anos não conseguem separar uma notícia falsa da notícia verdadeira. Isso é preocupante porque nós estamos vivenciando na chamada sociedade da informação, né? Então, quem nos últimos 10 anos, 5, 10 anos, teve a adolescência e a juventude no Brasil, ele já cresce com acesso à internet. Porém, a gente ainda não sabe usar, né?
A presença do professor em sala de aula ainda é um fator de transformação para a vida dos jovens, para a qualificação dos nossos estudantes. Haja vista que eu sempre gosto de dizer que quem estuda no Instituto são pessoas privilegiadas. Nós estamos numa escola pública que tem ensino gratuito, né, e de qualidade. E não só ensino, a gente tem pesquisa, a gente tem extensão. O próprio IF News, né, é um projeto de extensão e que é muito importante, ao meu ver, que se reproduz aí na maior parte dos institutos. Então, se a gente pensa no ensino superior, ainda há dificuldade para quem estuda em educação à distância, né? Porque pela ausência desse professor físico que está ali no dia a dia, trocando informações, né? Quando a gente pensa nos cursos que são mais discursivos, né? Mais de formação de consciência crítica nas áreas das ciências humanas, há dificuldade. Imagina crer que uma criança de 6 anos, de uma família pobre, moradora lá do Pedregal, lá do Mutirão, ela vai conseguir fazer a quinta, sexta, né, o sexto ano, nono ano, oitavo ano, através do celular ou através de computador. Ou seja, cada vez mais o fortalecimento da precarização da educação, da diminuição da importância do professor, da diminuição da formação de consciência crítica, da consciência cidadã, que também é dever nosso enquanto educador transmitir para os alunos. Não é só o ensino técnico, frio em si, mas além de educar para a sala de aula, para o mundo do trabalho, é também educar para a vida. O computador não ensina ninguém, não educa ninguém para a vida, né? Dentro dos limites até faz um ensino técnico, mas um ensino mais humanístico ele é muito mais limitado, né? Então, é um risco, ao meu ver, é uma proposta, digamos, frágil, que não se sustenta e que também não deixa de ser uma proposta que está voltada para mercado, para vender, para fazer empresa de educação, vender, consumir, transformar a educação em mercadoria. Em minha opinião, e eu acredito que na opinião da maioria dos alunos que estudam aqui no IFPB, o professor é um ator indispensável no processo de aprendizagem. Principalmente quando tem esse contato presencial, a troca de conhecimento é muito melhor, é mais garantida, é de forma mais eficiente. E eu acho certamente importante a presença do professor dentro da sala de aula. Nesse ano de 2018, nós vemos um assunto bem recorrente desde o começo do ano, que é o assunto das fake news. Para quem não sabe, as fake news são as notícias falsas, que são utilizadas para denegrir a imagem de alguém, para contar algo falso para as pessoas, que pode prejudicar a imagem, pode prejudicar, no caso que estamos falando, as propostas de governo dos candidatos. E nós vemos muito isso, tanto do lado do Fernando Haddad quanto do lado do Jair Bolsonaro, que estão sendo espalhadas fake news sobre eles. E, professor, eu queria perguntar, como essas fake news podem interferir no processo eleitoral? Elas podem, ao meu ver, elas vão interferir no processo eleitoral, elas já estão interferindo, né? Aquilo que eu estava falando antes, as pessoas têm acesso ao aparelho, mas não têm acesso, mas não conseguem diferenciar o conteúdo. É mais preocupante quando a gente pensa que também os jovens não conseguem separar isso, né? Um evento bem recente foi o que aconteceu na eleição dos Estados Unidos, onde lá uma Cambridge Incorporation, acho que é esse o nome da empresa, ela se apropriou de informações de perfis de usuários do Facebook e fez um filtro desses perfis para poder influenciar, né, os conteúdos. E os conteúdos definiram lá, e hoje já se sabe que a eleição do presidente Donald Trump, ela foi também baseada em notícias falsas, né? E aí até com denúncias que teve ali corporações russas também envolvidas nesse processo. Tanto que esse termo começou a ser usado justamente pelas eleições dos Estados Unidos. Exatamente. Assim como lá na campanha do Brexit lá na Inglaterra, quando a Inglaterra ela fez um referendo para se separar da União Europeia. O fato é que o candidato Bolsonaro ele contratou essa empresa para o Brasil, né? E ela também está trabalhando na produção dessas falsas notícias, né? Uma mais recente foi que ontem a ideia do kit gay
Todo mundo sabe que isso, né, já vem repercutindo há muito tempo. A bancada evangélica denominou desse jeito, mas na verdade foi uma coisa que nunca existiu, mas é aquela história da mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Eu particularmente cheguei em vários locais de perceber pessoas comuns no dia a dia, vigilante de hospital, comerciante, e ela está com seu celular visualizando notícias falsas, né? A gente tenta fazer uma interação ali, naquele momento tentar desconstruir, mas as pessoas tomam muitas vezes aquilo como verdade, né? E essa verdade ela forma uma opinião, e uma opinião mentirosa, baseada em mentiras, né? Então essa eleição, ela sim será uma eleição marcada, lamentavelmente, por notícias mentirosas, por mentiras, né? E aí é um problema que nem o próprio Superior Tribunal Eleitoral, o STE, ele está conseguindo combater. Ontem, o STL convidou as equipes de governo do Fernando Haddad e do Jair Bolsonaro para discutir essa questão das fake news, porque isso passa, sim, né, ali a partir de uma demanda de campanha. Nem sempre necessariamente ali de um comando centralizado nos candidatos, mas às vezes até promovido ali pelos seus pares, seus apoiadores, né, até de forma individual também isso acontece. Mas os candidatos eles têm responsabilidade nisso a partir do momento que eles não assumem para si a responsabilidade. Na semana passada, o candidato Fernando Haddad chamou Jair Bolsonaro para assinar um pacto ali, um compromisso de não agressão ali através de notícias mentirosas, né, das notícias fakes. O candidato Bolsonaro ele não quis, ele não foi, né? Então demonstra que também tem uma maior disponibilidade para continuar com esse tipo de política, né? Infelizmente, o fato é que todo mundo perde e a gente vai ter uma eleição que os resultados eles podem ser os piores possíveis aí, infelizmente. E pior é que as pessoas não debatem política, proposta, programa, estão debatendo valores morais, valores religiosos que não é do campo da política. O campo da política é o debate coletivo, da ética, não da individualidade. Muitos estudiosos chegaram a comprovar que os brasileiros têm como sua maior fonte de pesquisa o Facebook, que é um canto onde qualquer indivíduo pode se expressar livremente. E isso é prejudicial, pois mancha a imagem de candidatos que podem ser bons para o país, que podem ser bons para nós como estudantes, você como professor. E também isso da fake news, vale ressaltar a importância da denúncia. Você, seja lá qual candidato você esteja apoiando, procure as ferramentas de denúncia para denunciar as fake news, tanto do lado do seu candidato quanto do lado do seu oponente, porque eu acho que esse processo eleitoral deve acontecer de forma justa, de forma limpa, pois o que está em jogo não é quem vai ganhar, mas como vai ser tido as propostas, como vai ser colocado em prática para o melhor benefício da população. A proposta de Jair Bolsonaro, ele tem uma proposta também polêmica sobre privatizações das escolas públicas, de outras instituições públicas. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. É aquilo que a gente tem comentado de certa forma antes, né? A gente tem mais um candidato que está mais pautado ali nas demandas de mercado. A educação ele é um produto, né? Também que, embora a prerrogativa constitucional nossa é de que o Estado deva garantir, mas sim, em muitos casos, você tem um fortalecimento das instituições privadas aí que se apropriam, né, dessa demanda, que é uma demanda retraída no Brasil, ou seja, nós só conseguimos, a eleição passada foi a primeira eleição que o número de pessoas formadas ultrapassou a quantidade de pessoas analfabetas, né? Nesses últimos anos, de fato, se dobrou a quantidade de pessoas no ensino superior. Pela primeira vez a gente tem um processo de universalização ali mais ampliada e efetiva quando a gente pensa de alunos que estão na escola, né, em função inclusive de programas que estão vinculados diretamente, como é o caso do Bolsa Família. Tem gente que acha que o Bolsa Família, por exemplo, ele é para os pais, mas na verdade o Bolsa Família, a finalidade é o filho, né, é manter o filho na escola, né, como uma das metas que estão estabelecidas. Então essa ideia de privatização ela está exatamente
por uma candidatura que tem como pano de fundo, que tem como seu maior, digamos, condutor o mercado financeiro, e a educação também entra como um produto a ser colocado aí à disposição do mercado, né? Isso nos preocupa enquanto institutos, como a rede federal, na verdade, como um todo, porque dada a qualificação, dada o respaldo que nós temos diante da sociedade, também ser visto ali como uma possibilidade de ser entregue aí junto com esse pacote de privatização, né? A lógica é privatiza tudo, então, obviamente, nós estamos aí atentos para esse processo também, onde a educação entra como um meio, né, de produto e mercadoria que também corre o risco de ser privatizado. O grande problema disso tudo é que a gente deixa de ofertar um serviço fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade ou para qualquer sociedade, que é a educação de qualidade, né? E de forma mais equitativa. Já visto aqui, a gente, se olhar para o nosso corpo discente, nosso alunado de forma geral, a gente tem alunos das mais variadas classes sociais, das mais variadas cidades aqui do entorno de Campina. Imaginar que isso seria privatizado é saber concretamente que passa a servir apenas para uma classe social. Por outro lado, o candidato Fernando Haddad lançou propostas de federalização total do ensino médio no Brasil. Professor? Isso, no programa de governo dele é de federalizar o ensino médio, né? No Pacto Federativo, quando a gente pensa em educação, o ensino fundamental é de responsabilidade das prefeituras, né, do Poder Executivo Municipal, o ensino médio do Estado, do governo estadual, e o ensino superior da União, né, do governo federal. Há a proposta de repensar esse Pacto Federativo no tocante à educação, propriamente ao ensino médio, onde a intenção é que se federalize o ensino médio, né? Então, não só os institutos federais, eles assumem isso, né? Já executam isso, na verdade, mas que toda a rede de ensino médio ela passe a ser federalizada. A gente crê que isso causaria um impacto positivo, haja vista que quando a União ela tem um poder orçamentário ali, decisório muito mais forte, né? E cria também não só uma unificação lógica a partir dos estados, mas também uma dimensão ali de um conteúdo, né? E também de uma infraestrutura que ela será nacionalizada, né? Então é uma proposta que é exatamente o oposto do candidato Jair Bolsonaro e que, ao meu ver, particularmente, acho que ela é muito mais importante e caso venha a ganhar e a ser implementado, a gente sim terá um salto qualitativo muito importante nesses próximos anos do Brasil. Para finalizar, professor, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas aos seus alunos e aos alunos do IFPB como um todo, de como agir para que o voto deles seja consciente, seja sabendo realmente quem está votando. Isso, claro, eu sempre costumo dizer que voto ele é representação, né? É votar em alguém que nos representa a partir de nossas ideias, nossos ideais, mas pensando nos ideais a partir de benefícios públicos e coletivos. Não dá para a gente estar pensando em votar a partir de valores morais da nossa individualidade. O voto é uma questão que tem que ser pensada a partir do que é das promessas da proposta ou das propostas dos candidatos para a coletividade, né? Então, infelizmente é uma campanha que a gente está vendo pouco. Tem candidato que não está participando de debate, que está com dificuldade, está com medo de dialogar com a sociedade. Quem perde com isso é o eleitor, quem perde com isso é o Brasil, né? Porque concretamente a gente não sabe das suas propostas. Então, é esperar, é cobrar do seu candidato comparecer aos debates, fazer o bom debate, poder ter a oportunidade de... Porque o debate ele não é para o candidato, o debate é para o eleitor. É para o eleitor poder fundamentar, se basear ali nas suas propostas e poder votar. Então, é saber que de onde você está, daquilo que você é, daquilo que você pensa, do seu lugar, quais são as propostas que estão colocadas ali pelos candidatos apresentados, que possa melhor, digamos, beneficiar a sua classe, a sua categoria, né, a sua região, o seu bairro, enfim, considerando, obviamente, uma dimensão do país como um todo, mas também no nosso poder local.
Política não é religião, política não é futebol. Na religião e futebol a gente discute no âmbito da individualidade, no âmbito da casa. Política a gente se debate a partir da rua, a partir dos amigos, a partir do trabalho, a partir da escola. Ela, sim, pode e deve ser discutida, obviamente, sempre buscando o bem comum, o bem coletivo, em todos os espaços, né? Pensar com a cabeça, pensar com razão. Não é hora de votar com o coração, né? É hora de votar ali pensando exatamente naquilo que está posto enquanto propostas concretas, não nos valores morais, não nos valores religiosos, mas sim nas propostas coletivas, nos valores éticos. Muito obrigada, professor Gonzaga. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fique sempre de olho no IF News, que está de olho na notícia que interessa a você. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no Facebook IFPB Campina e no Instagram IFNews_Campina, certo? Muito obrigada a todos. Deixa eu dar um tempo para cortar.